Como é que vocês fizeram ao longo da jornada para se blindar do ponto de vista psicológico? Porque é muito fácil na teoria falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar. Mas quando Na tá o caos a gente prática, sempre pensa, mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou. Exato. é bem É isso. verdade. Errando, né? Basicamente errando Eu e acho que aprendendo. tomando na cabeça, acho que isso é o principal. E eu gosto muito de olhar para investidores vencedores. Eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi. E depois, convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como que Total. ele funciona. Mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Abdala, etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em bolsa de valores. Hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador. Que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos. Pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos. Itaú, Vibra, Cosan, me ajuda aí, JBS, Itaúsa tava também. Vale, Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubadala do Burger King, teve Cosan comprando Vale, BR Malls e Allianz BR Sonai. Malls, Itaú comprou teve Avenue. Avenue, e verdade. tal. Mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury Pardini. Verdade. Então, você tem, além disso, Redditor Sul-América. A gente vai lembrar. Redditor Sul-América, mas é um monte de coisa É, um que está monte. Tem acontecendo. muito. Muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm, e você tem acionistas relevantes aumentando participação. A Dynamo recentemente na Vibra, o Molina na Marfrig, tem um monte. Assim. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para dizer por que você, pequeno investidor, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, ao invés de replicar de quem realmente entende. Né? Então, eu acho que tudo se resume a isso. É verdade. Eu acredito que, respondendo a sua pergunta a respeito do comportamento, né? Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O dividendo, ele ajuda você a criar o comportamento adequado na bolsa de valores. O ideal fosse, a gente acredita que fosse que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que a gente, embora a gente não invista, a gente, acha que eu acho que é legal, quem investe não tem problema. Mas assim, o dividendo ele acaba criando, ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu sempre comparo como um halterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia. Ah, mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa. O cara que é investidor, ele precisa continuar. Mês a mês, pegar uma parte do salário e comprar. Ir lá, pegar o dividendo e recomprar. E fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo R$46, você abre hoje, está 35. A gente está falando de 2 semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, demonstra bons resultados e tal. E a agência tá igual. A agência está igual. É isso. Então você tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado está... porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele está te dando oportunidade de aumentar suas participações a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata,
E é justamente a hora que a maioria se apavora. Então você É. tem muito mais ação sendo ofertada do que a demanda. E é aí que o preço desaba. Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? É o famoso PDP. É o que são as PDP. características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu Bicho, com o povo elas, Não tem nenhuma das três, geralmente. É tenso. mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, não, quero isso, quero aquilo. Se colocasse foco, ia ficar FDP aí. FDP, aí não dá. Não fica uma boa sigla. PDP. Aí ficamos no PDP mesmo.